Saudações pessoal, aqui quem fala é o professor Ronaldo. Estamos aqui em mais uma aula. Hoje vamos falar de nomenclatura de hidrocarbonetos. E Química Ensinada aí desde já agradece por aqueles que estão assistindo nossos vídeos, compartilhando, curtindo. Lembrando também que Química Ensinada está lá no Facebook. Temos também nosso blogger www.quimicaensinada.blogspot.com. Acessa lá, compartilha, curte, se inscreva no canal aí no YouTube, ok? Bom, para a gente falar aí de nomenclatura de hidrocarbonetos, a gente precisa fazer inicialmente uma introdução na parte histórica aí da química, né? Da química orgânica, que aí uma figura importante aí é Kekulé, né? Em 1858 Kekulé definiu química orgânica como a química dos compostos de carbono. A estrutura dos compostos de carbono começou a ser desvendada através das ideias de Cooper, né, e também Kekulé. E tudo isso aí com o entendimento do comportamento químico e desse elemento carbono, que é tão importante para a química orgânica. Ficaram aí então estabelecidos com os estudos aí de Cooper e Kekulé 3 postulados que são muito importantes para a química orgânica. O primeiro postulado diz aí que o átomo de carbono ele é tetravalente, né? O segundo postulado, as 4 valências do átomo de carbono são iguais entre si, e o terceiro postulado, que os átomos de carbono ligam-se entre si ou com outros átomos de elementos químicos diferentes, formando aí estruturas que a gente denomina de cadeias carbônicas. Vamos recordar um pouquinho aí o que diz então o primeiro postulado, né? Dizendo aí que o átomo de carbono faz 4 ligações covalentes no caso, né? A tetravalência do carbono ficou reconhecida em 1858 por Kekulé. E é aí o pilar de sustentação de toda a química orgânica, né? Então, demonstrando isso aí, o primeiro postulado, a gente tem primeiramente que lembrar que o carbono é representado pelo símbolo C, seu número atômico é 6. Consequentemente, o seu valor de Z é 6, o valor de prótons é 6 e também o valor de elétrons é 6. Se o átomo de carbono ele tem 6 elétrons, ele está localizado na família 4A. Vamos distribuir esses elétrons que ele apresenta nas camadas eletrônicas K, L, M, N e assim por diante, teoria do octeto, né? Na camada K a gente sabe que só cabem 2 elétrons, na camada L 2 para chegar no 6 vão faltar aí 4 elétrons. Esses 4 elétrons que estão aí na camada de valência do carbono é o que torna este elemento tão especial, né? Fazendo aí a representação eletrônica desses 4 elétrons, teremos aí uma disposição, né, desses 4 elétrons dessa maneira. O carbono evidentemente ainda não apresenta uma configuração estável. Para ele se estabilizar, ele precisa necessariamente ter 8 elétrons na sua camada de valência, a teoria do octeto. É justamente por isso que o átomo de carbono ele faz ligações covalentes. Caso esse átomo de carbono aqui fosse fazer ligações covalentes com o átomo de hidrogênio, teríamos aqui a ligação com um átomo de hidrogênio, formando aqui um par eletrônico, né? Química básica. O átomo de carbono com 4 elétrons que ele apresentava, com mais um elétron do hidrogênio aqui no caso, ele ficaria com 5. E o hidrogênio estabiliza com 2 elétrons, ficaria estável. Mais um hidrogênio entraria aqui na jogada, formando mais um par eletrônico, consequentemente mais um átomo de hidrogênio, mais um par eletrônico, e, para finalizar, mais um átomo de hidrogênio aí, formando o último par eletrônico aí de covalência e estabilizando esse átomo de carbono. Essa é a configuração eletrônica do gás metano, do CH4. Fórmula eletrônica, fórmula FM que nós chamamos aí, que é a fórmula molecular. Poderíamos também representar esta fórmula eletrônica também pela representação da fórmula estrutural plana. Cada par eletrônico aqui nós representamos por um traço, ou seja, ligação simples, o átomo de carbono no caso, fazendo aí 4 ligações simples com o elemento hidrogênio, 4 elementos de hidrogênio então sendo estabilizados aí por um único átomo de carbono. Primeiro postulado diz isso. Já o segundo postulado diz que
que as valências do carbono são iguais entre si. Isso pode ser demonstrado da seguinte maneira: se cada carbono ele apresenta 4 valências livres, né? Se em cada valência livre dessa entra um hidrogênio, caso nós tivéssemos aqui 3 átomos de hidrogênio e nessa valência livre tivéssemos o elemento cloro, formando o cloro-metano, nós poderíamos trocar o posicionamento. Se caso nós trocássemos o posicionamento aqui desse átomo de cloro para uma outra posição, no caso, né, assim, representado dessa maneira no caso, nós teríamos aí a configuração do mesmo composto, cloro-metano seria. Então, ou seja, essas valências que o átomo de carbono apresenta, todas elas são iguais entre si. É isso que diz aí o segundo postulado. O terceiro postulado diz que o átomo de carbono ele faz ligações com ele mesmo, com ele próprio, e também com elementos químicos diferentes. Vejamos, teríamos aí no caso 3 átomos de carbono. Essa representação, para nós ainda ela não está representada de maneira adequada. Por quê? O átomo de carbono, lembrando do primeiro postulado, ele sempre tem que fazer 4 ligações, ok? Nesse caso aqui, esse átomo de carbono só faz uma ligação, então ele deve obrigatoriamente fazer as 4 ligações. A gente representa dessa maneira. Agora, esse átomo de carbono, de acordo com o primeiro postulado, ele está fazendo aí as 4 ligações. Já esse átomo de carbono, átomo central aqui nesta representação, ele está fazendo 2 ligações químicas, faltando então mais 2 para totalizar 4 ligações. Esse átomo de carbono está fazendo uma só, colocamos aí mais 3 ligações, né? 3 ligações simples, para ele fazer aí 4 ligações. Em cada valência livre dessa aqui, em cada ligação livre aqui desta, pode entrar um elemento químico. Supondo que nessas ligações livres aqui entrasse hidrogênio, então teríamos aqui a colocação de cada ligação livre dessa aqui, cada ligação simples dessa aqui, a entrada de um elemento hidrogênio, cada valência livre dessa aqui, a entrada do elemento hidrogênio. Temos aqui a representação que nós chamamos de fórmula estrutural plana. Só que essa representação, ela não é a representação que nós buscamos como representação adequada, né? Por quê? É uma representação muito detalhada, né? E a gente sabe que a gente tem que partir para a simplificação. Como nós podemos simplificar essa representação de estrutural? 3 elementos carbonos ligados com ligações simples. Se para esse primeiro carbono a gente utilizou 3 hidrogênios, né? Tem um hidrogênio aqui, outro aqui e outro hidrogênio aqui. 3 hidrogênios foram utilizados, então colocaremos aqui H3C. Para esse carbono utilizamos 2 hidrogênios, vamos quantificar isso colocando esses 2 hidrogênios nessa posição aqui. Para esse último carbono empregamos 3 hidrogênios, vamos quantificar essa quantidade de hidrogênios aqui no final. Bem, vejam que as duas representações tratam do mesmo composto orgânico, no caso aí com 3 carbonos, correto? É isso aí, pessoal. Essas representações, o entendimento desses postulados é muito importante aí para o aluno desenvolver um bom conhecimento aí dos postulados, dos conhecimentos iniciais aí que trata aí a química orgânica, ok? Falando um pouquinho aí de classificação dos carbonos, né? Temos também que entender que os carbonos eles podem ser classificados de algumas maneiras também. Classificação dos átomos de carbono, né? Como que a gente faz a classificação aí no caso dos átomos de carbono? Nós classificamos os átomos de carbono em carbono primário. O que vem a ser um carbono primário? A gente usa aí por definição dizer que o carbono primário é aquele átomo de carbono que liga-se somente com outro átomo de carbono. Nós temos também carbono secundário, né? Temos também o entendimento aí de que os carbonos secundários, ou carbono secundário, é aquele que faz a ligação com 2 átomos de carbono. E temos também carbono terciário. Carbono terciário é aquele átomo de carbono que liga-se com 3 átomos de carbono. E para finalizar temos também o carbono
quaternário. O que vem a ser o carbono quaternário? Seria aquele átomo de carbono ligado com 4 outros átomos de carbono. Bom, vamos entender melhor como isso pode acontecer. Carbono primário. Vamos representar aqui no caso uma estrutura, né, um composto orgânico aqui representado por 4 átomos de carbono. Se a gente analisar, se nós analisarmos esse átomo de carbono que a gente tem aqui no começo, né, esse átomo de carbono inicialmente aqui falando dele, ele está fazendo nesse caso somente uma ligação química, nesse caso uma ligação simples, né? É evidente que a gente vai ter que colocar aqui as outras ligações para ele obedecer ao primeiro postulado. Mas analisando carbono ligado com carbono, ele está ligado somente com esse carbono. Ele só faz ligação com um carbono. Então a gente diz que ele é um carbono primário, né? Ele só faz ligação com um carbono. Já este carbono aqui, ele está ligado com esse carbono e ele também está ligado com esse carbono. Ele está ligado com 2 carbonos. Então a gente dizemos, né, que esse é um carbono secundário. Esse aqui, evidentemente, também está ligado com 2 átomos de carbono. Falamos que ele também é um carbono secundário. E esse aqui, um carbono primário. Bom, carbono primário e secundário, então, uma definição aí, através desse exemplo, a gente já pode fazer um certo entendimento. Agora, vamos supor que caso a gente tivesse carbono terciário e quaternário, né? Bom, vamos desenhar aqui uma outra representação de um outro composto orgânico, né, com 4 carbonos também, mas nesse carbono aqui, em vez dele ser secundário, ele faz uma outra ligação com o carbono. Então ele deixa de ser secundário e passa a ser um carbono terciário. Por quê? Ele está ligado com um carbono, com outro carbono e também ligado com outro carbono. Ele liga-se com 3 carbonos simultaneamente. Então ele passa a ser um carbono, ele é um carbono, no caso, terciário. O que seria um carbono quaternário? Caso esse átomo de carbono aqui estivesse ligado com mais um aqui e outro átomo de carbono aqui, este carbono seria quaternário, porque ele estaria ligado com um carbono, com outro carbono, com outro carbono e também com outro carbono. Carbono quaternário é esta representação, ok? Bom, vamos representar um outro composto orgânico aqui, para a gente ter uma ideia geral de tudo isso aí que a gente falou. Um exemplo aí para a gente tentar entender bem essa problemática toda aí de carbono primário, carbono secundário, carbono terciário e quaternário. Bom, completando, gente, aí com os hidrogênios, né, vamos supor que isso aqui fosse um hidrocarboneto. Esse carbono faz uma ligação só. Vamos colocar aqui 3 hidrogênios para quantificar corretamente. Vejam que esse carbono aqui ele já está fazendo 4 ligações. Ele faz uma ligação aqui, outra aqui e outra aqui. Ele já tem 4 ligações. Ele é um carbono quaternário, porque ele está ligado com 4 outros átomos de carbono. Como ele já está completo e com 4 ligações, ele vai ficar sozinho, não vamos colocar hidrogênio nele. Agora esse aqui, devemos colocar 3 hidrogênios, porque ele só está fazendo uma ligação. Esse carbono só faz uma ligação também, devemos colocar aí nele 3 hidrogênios. Este carbono está fazendo aí 2 ligações, então devemos colocar para ele 2 hidrogênios. Este carbono está fazendo 3 ligações, é um carbono terciário, compete a ele aí somente um hidrogênio. Esse é um carbono primário, só faz uma ligação só. Colocamos para ele 3 hidrogênios. Este é um carbono secundário, está ligado com este carbono, cabem para ele aí somente 2 hidrogênios. Temos aqui um carbono primário, vamos colocar aí para ele 3 hidrogênios para totalizar corretamente. Ok, pessoal? Esta é uma representação aí correta, obedecendo o primeiro postulado. É um composto orgânico formando uma cadeia carbônica. Uma aula introdutória, né, desses conceitos básicos aí de química orgânica. Espero que vocês tenham gostado. O professor Ronaldo aí agradece, né? Espero que vocês deixem um joinha aí para nós, para divulgar o vídeo também, ok? Qualquer dúvida postem nos comentários. Brevemente teremos aí outra aula para complementar mais esta aula, né, aprofundando mais aí no assunto, ok? Aquele abraço, professor Ronaldo agradece, química ensinada, aquele alô aí geral, ok? Até a próxima, tchau!